meus amores, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 26 de junho, vamos para mais uma aula de ciências. Só que antes, quero mandar assim, ó, um beijo para vocês, tá? Tudo de bom, espero que vocês estejam bem em casa, tá bom? E que continuem se esforçando, fazendo as atividades, guardando os trabalhos que a tia passa, tá? Para que depois vocês possam entregá-los, tá certo? Vamos corrigir nosso exercício de ciências, tá? Falando sobre os ambientes, né, do planeta, dos ambientes da Terra. Então, vamos para a página 28, vamos lá começar? Peguem um lápis, a borracha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com essa historinha em quadrinhos do Armandinho, não é? Olha só o Armandinho aqui. Ele tá aqui, ó. Esse garotinho que tem o cabelinho azul, o que ele está falando aqui, o Armandinho, né? Ele gosta muito de questionar o Armandinho, né? O que ele tá falando aqui, ó? Sua mãe vai ficar surpresa, com certeza. E por que ele está triste? Ora, porque o lobo-guará mora no cerrado. E estão acabando com a casa dele. Então, aqui, olha só o Armandinho falando, né, sobre o cerrado. Então, vamos lá. Letra A. Na tirinha, Armandinho faz o desenho de um lobo-guará, um animal que vive no cerrado. Cite as características desse ambiente. Então, como nós vimos na aula passada, quais as características do cerrado? Vocês lembram? Então, vamos conferir as respostas. Bom, o cerrado, ele ocorre o quê? Em regiões quentes, né? E que apresentam baixa umidade, tá? Árvores retorcidas e arbustos constituem a vegetação típica desse ambiente. Então, essa seria a resposta que vocês deveriam ter colocado aí, tá bom? A letra B. Cite os animais que, assim como o lobo-guará, podem ser encontrados no cerrado. Então, você ia circular o primeiro e o último, tá? Ó, o primeiro aqui e o último animal. Letra C. No último quadrinho, Armandinho afirma que estão acabando com a casa do lobo-guará. Pesquise as ações realizadas pelos seres humanos que estão causando a degradação do cerrado. O que o ser humano está fazendo que está acabando com o cerrado, hein, gente? O que ele está fazendo? O desmatamento, tá? Então, a causa da degradação do cerrado é o desmatamento. E para que o desmatamento? Para dar lugar ao que? A plantações, tá? Para dar lugar a plantações, tá? Então, coloque isso na resposta de vocês. Vamos para a página seguinte, a página 29. Na página 29 tem o seguinte. Você se lembra da obra de arte Moradores da Caatinga, produzida no início do capítulo? Ela retrata o ambiente brasileiro chamado de Caatinga. No material de apoio, há imagens de alguns seres que habitam nesse ambiente. Pesquise algumas informações sobre cada um deles e complete a ficha dos seres vivos da Caatinga. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, né? Deveriam ter, ó, preenchido essa fichinha. Aqui vocês têm algumas plantas, ó, típica da Caatinga, ó, xique-xique, mandacaru, a palma. Aqui alguns animais, ó, a asa branca, tamanduá-mirim, a cascavel, tá bom? Então, vocês iriam pesquisar algumas informações sobre cada um deles e colocar aqui, tá bom? Ó, colocar nesse espaço. Lembrando, pessoal, que guardem, coloquem o nomezinho de vocês, guardem essas atividades, tá bom? Para depois vocês entregarem, certo? Combinado? A terceira questão. Complete as frases a seguir. Letra A. Como é que vai ficar a letra A? A vegetação típica dos campos é composta de
gramíneas, plantas rasteiras. Letra B. No Brasil, os campos são chamados de pampa. Letra C. Nos campos encontramos muitos animais, como o veado campeiro e o quero-quero. Olha que nome, né? Quero-quero. Quarta, leia um trecho do livro A Terra, de Núria Roca. Então, vocês vão fazer a leitura desse trecho, tá bom? E depois responder as 4 perguntinhas sobre ele, tá bom? Então, em caso você fizer a leitura, vamos passar logo aqui para as questões. Letra A. Que ambiente é descrito no texto? Que ambiente? O Polo Norte, tá bom? Letra B. Por que faz tanto frio nesse ambiente? Por que no Polo Norte faz tanto frio, gente, hein? Porque os polos da Terra estão mais afastados do Sol, tá? Porque os polos da Terra estão mais afastados do Sol, tá bom? Letra C. Que adaptações o urso polar apresenta para sobreviver nesse ambiente? Que adaptações que foi que vocês colocaram? O urso polar, ele tem o quê? Tem pelos e uma camada de gordura sobre a pele que ajudam a manter o calor do corpo. É por isso que eles resistem a essas temperaturas, né? Por quê? Porque eles têm pelos e uma camada de gordura sobre a pele, sob a pele, certo? E a letra D, sublinhe no texto os alimentos do urso polar. Olha o que ele come: peixes, né? Aqui, ó, e focas. Então, coloque, ó, peixes e focas, tá? Sublinhe, ó, peixes e focas. Certo? Combinado? Tá? Agora, gente, tem também que a tia pulou a página 27. Olha só que a tia pulou a página 27, aí esquecendo da página 27. A página 27, vocês iriam recortar esses animais aqui e colocá-los nesses 3 ambientes. Aqui nós temos o deserto de Gobi, a floresta amazônica e a Antártica, tá bom? Então, vocês iriam colocar, recortar e colar esses animais aqui nesses ambientes, tá bom? Aqui, ó, camelo. Será que o camelo vai ficar na Antártica? Não, vai ficar onde? Aqui, ó, no deserto. Aí tem o lagarto, o peixe-boi, o macaco prego, a foca cinza, o pinguim imperador. Então, vocês iam ver que locais esses animais iriam ficar aqui, certo? Quem não souber, poderia pesquisar, não é? Ver que animal ficaria aqui, tá? Então, para poder colocar no local certo. Tudo bem? Ok? E hoje nós vamos continuar os nossos estudos falando de mais 2 ambientes do nosso planeta, tá? Falando de mais, nós já falamos das florestas, falamos dos campos, falamos das savanas, tundra, falamos dos desertos, e agora vamos falar sobre os mares e os oceanos, tá? Os rios e os lagos, tá bom? Então, vamos ver que informações estão presentes aí no nosso livro. Olha só, página 30, tá bom? E na página 30, olha que imagem legal, gente, na página 30 aqui, ó. Imagem aqui de algas, nós já falamos, né, das algas, do camarão, camarão. Olha aqui, olha só, que nós temos várias imagens, né? Olha aqui a baleia, jubarte, né? Então, olha que imagens legais. Vamos lá. Mares e oceanos. Além de apresentar grande quantidade de sal, a água dos mares e oceanos está em constante movimento, especialmente nas regiões costeiras, onde se formam as ondas. Esses ambientes apresentam uma enorme diversidade de seres vivos, peixes, baleias, golfinhos, estrelas do mar,
polvos, camarões, águas-vivas, corais e tartarugas são alguns exemplos de animais o quê? Marinhos. São alguns exemplos de animais marinhos, né? Animais que moram nos mares, tá? Nos mares e oceanos também existem as algas. Elas realizam fotossíntese e são os principais produtores de oxigênio da Terra. Nós já falamos isso nas aulas passadas, lembram? Então, olha a quantidade, olha a diversidade desse ambiente, né? Dos mares e dos oceanos, tá? Então, agora, aqui, por exemplo, nós temos, né, as praias, né, gente? As praias, onde nós podemos encontrar, né, os peixes, né? Então, aqui nossa região, a gente tem, nosso litoral, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né? E com isso nós temos as praias, né? A Praia da Pedra do Sal, né? Temos uma praia mais próxima, a praia também de Luiz Correia, a praia de Atalaia, né? Então, por quê? Porque o Oceano Atlântico banha essa região aqui norte do estado, né? Agora vamos para os rios e lagos. Aqui na nossa região nós temos rios? Temos, né? Nós temos o Rio Igaraçu, como ele é chamado aqui, né? O Rio Igaraçu. Temos lagos, né? Temos alguns lagos pequenos, como por exemplo, nós temos a lagoa, né? A Lagoa do Portinho, né? Temos a Lagoa do Bebedouro, né? Que são alguns exemplos. A água dos rios e lagos apresenta baixa quantidade de sal e por isso é chamada de água doce. Água doce. Enquanto a água dos rios é agitada, não é? A água dos rios, né? É agitada. A água das lagoas é parada. A dos lagos é parada. Vocês observaram que os rios têm as correntezas, não é? Que é perigoso, tem que tomar banho com cuidado. Agora a lagoa não, o lago não. É o quê? Parado, paradinho, né? Existe uma grande diversidade de seres vivos que habitam a água doce dos rios e lagos. Alguns exemplos são os peixes. Pois é, tem peixe que falam peixe da água doce, ou é peixe da água salgada, né? Botos, jacarés, ariranhas, sapos, peixes-boi e caramujos. Também podem ser encontradas muitas plantas nesses ambientes, seja no fundo dos rios e lagos, seja em sua superfície. Olha aqui, ó, essa planta aqui, ó, Vitória Régia, aqui, ó, em cima dos rios, né? Olha aqui, ó, o peixe-boi, o rio da Amazônia, aqui, ó, o rio da Amazônia, né? Então, assim como nos mares, nos oceanos, existem vida, né? Existem animais, plantas, também nos rios e nos lagos existem os animais dessa região e existem também as plantas, tá? Então, nos dois, nós temos essa diversidade. E por falar nisso, nós temos os manguezais, que ficam aqui pertinho também da gente. Quem não gosta de caranguejo? Eu adoro caranguejo. Vocês gostam de caranguejo também? Eu gosto. Adoro comer caranguejo. Então, aqui, o manguezal, ele é um tipo de floresta o quê? Alagada, que corre em regiões costeiras do Brasil e de outros países. Ele se forma no encontro da água doce dos rios com água salgada dos mares e oceanos, tá? Então, nesse encontro é que surge o manguezal, tá? O solo do manguezal é lamacento. Vocês já viram? Já tiveram oportunidade? É lamacento e apresenta pouco oxigênio. Quem aqui já viu a argila? Né? A argila vem lá dos mangues, tá? Sua vegetação apresenta raízes que ficam expostas para capturar o oxigênio do ar. Então, aí vocês têm as imagens, ó, você vê as raízes das plantas. Olha só as raízes aqui, ó, visíveis, né? O manguezal funciona como uma espécie de berçário para várias espécies de caranguejos, de peixes e de outros animais, tá? Isso ocorre por quê? Porque além de ser um ambiente rico em nutrientes, as raízes das árvores, elas formam emaranhados que protegem os filhotes
contra predadores. Olha só, então serve também como proteção para os predadores, né? Bom, então, apesar de sua importância, os manguezais também vêm sendo degradados pelos seres humanos. Algumas das causas de degradação desse ambiente é a poluição da água dos rios e o desmatamento para a construção de casas, ruas e estradas. Precisamos agir para preservar os manguezais, não é mesmo? Então, gente, infelizmente, a gente precisa ter essa consciência, né? Porque olha a biodiversidade que você encontra no manguezal, não é só o caranguejo, tá? Então, são vários animais que moram ali, que ali é o habitat, né? Então, assim, a gente precisa preservar, precisa encontrar uma solução para essa preservação. Tanto é que o caranguejo, você não pode tirar o caranguejo, né? Todo o tempo. Tem a época, né, que você não pode, então você tem que respeitar. Por quê? Porque tem um limite, né? Então a gente precisa ter essa consciência também, tá? Então aí tá mostrando, né, falando um pouquinho sobre esse ambiente do nosso planeta, que é o manguezal, né? E aí vocês têm uma atividade que a gente vai colocar para casa, para vocês responderem, tá? Que é para na próxima hora a gente fazer a correção, tá certo? Então, olha só quantos ambientes da Terra nós estudamos. Cada um com as suas características, cada um com as suas plantas, com a sua diversidade, com os seus animais, tá certo? Então, em casa, façam a leitura novamente e respondam essas questões. Guardem as folhinhas, as atividades, para que depois vocês possam estar entregando, tá bom? Então, ó, beijos para vocês, um bom fim de semana e até segunda-feira.